Alegria geral, sabe? Ah! O bonde do Mengo chegou para animar a festa. É isso aí, nação rubro-negra. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Tô chegando com muitas informações do Flamengo para você. Chegada de reforço, Felipe Luiz garante Coringa e muito mais a partir de agora para você que me acompanha. Um dia após ter vencido a cachorrada dentro de campo e na porrada também. Teve rabo de arraia, jogador desde com o dente quebrado. O craque do jogo foi o zagueirão Cleiton. Meu irmão, bufe, acertou de esquerda, quis pegar o Bruno Henrique na covardia, se deu mal, bem feito. Irritamos cara, hein? Irritamos cara, ficaram bolados, esperaram a gente pro pau. Rapaz, chegou no turno, confusão, rabo de arraia, correria. Erra, gente, vou dizer pra vocês, o bagulho foi doido. Aí, a parada foi sinistra, rolou um enquadro brabo. Essa que é a grande verdade. Vambora, nação rubro-negra, chega com tudo. E eu quero dizer pra vocês, antes de qualquer coisa, quem não participa da Flabet ainda, gente, faz o seguinte, clica aqui no comentário fixado agora, vem comigo pra Flabet, a bet da nação, toquinho do pão, faz aquela fezinha boa pra você levar um din-din. Felipe Luiz, daqui a pouco vou falar sobre a chegada do reforço. Felipe Luiz deu mais uma aula de entrevista coletiva. Eu peguei os principais pontos e chama a atenção para alguns. Ele falando sobre a saída do Lohan, ele garantindo a valorização do Gerson com uma boa explicação e inicialmente ele falando da recuperação do Alan, que para mim foi o melhor jogador do Flamengo em campo ontem. Bota o Felipe na tela aí. Com o olho brilhando, com essa atitude, com essa vontade de aprender, fazendo o que o treinador pede. E aí, obviamente que é um mérito todo dele, né? Eu que vou colocar quem está dizendo no campo, no treino, que quer jogar. Mas não falando, senão fazendo. E aí ele fala, ele tá falando no campo, né? Então, obviamente que os minutos dele vão aumentar. E a concorrência entre eles aumenta. E são características diferentes. O Everton tem características diferentes da dele, dá coisas para o time que ele não dá, e ele dá coisas para o time que o Everton não dá. E o Eric também, e o Nico também. Então é importante para mim ter essa variedade, né, se fala? Variação dentro do elenco, para poder depois decidir segundo o que o adversário também apresenta, né? Então eu diria que o mérito é do Alan, que ano passado teve o mesmo conteúdo e talvez também por culpa minha não ter dado uma sequência, mas não evoluiu, não cresceu ou não desenvolveu tanto como os outros, e esse ano ele está fazendo porque ele veio com outra atitude. O Gerson, como eu falei antes, ele está feliz, está aqui, ele está no Flamengo, que é o clube que ele ama, também fez um esforço muito grande para poder vir aqui, financeiro, muito grande. E hoje é o líder, é o capitão dessa equipe, é o cara que lidera todos os jogadores, o cara que cuida do vestiário, é o treinador dentro do campo que o Tite escolheu e eu mantive. Então, muito importante, e não tenho dúvida que o clube vai valorizar da forma que ele merece, né? Se ele não está sendo valorizado do jeito que ele merece, ele vai ser valorizado do jeito que ele merece, porque ele é um jogador titular de seleção brasileira. Obviamente que isso não passa desapercebido para ninguém. E sobre as ofertas, eu não acredito que o Gerson queira sair. Simples assim. Surpreendeu que vocês não vazaram a escalação do Botafogo para me ajudar. A do Alan, mas é determinante, né? Se eu soubesse disso ontem ou hoje de manhã, ia me facilitar muito o meu trabalho. Mas vocês não fizeram isso. Mas a minha sim, né? Vocês vazaram. E
Mas não, é muito diferente. Você prepara um plano para um 4-4-2, que como eles vinham jogando durante muito tempo, não lembro de ter visto um 4-3-3, um 4-4-2 losango, desculpa, com o Savarino por dentro. Até poderia imaginar um Savarino aberto, um 4-3-3, que aí eu consigo adaptar no banco, mas um losango é muito diferente, né, para você adaptar de uma hora para outra. Mas eles conseguiram, os jogadores conseguiram, pressionamos bem o tiro de meta, conseguimos subir a pressão bem. E demoramos um pouco para identificar onde estavam os espaços, porque os espaços estavam nos nossos laterais e a gente demorou um pouco para identificar como machucar esse losango deles, né? Mas depois eles já começaram a entender, são jogadores muito inteligentes e eles mesmos solucionaram dentro do campo, conversaram, e aí na pausa técnica eles já também, conversando entre eles, já solucionamos esse detalhe. Mas dificulta porque você entra com um plano e muitas vezes o adversário ele muda, então os jogadores esperam uma coisa, não encontram, porque todos eles também assistiram o Botafogo durante muito tempo, e uma coisa nova assim dificulta bastante. Okay. Mais um? Beleza. Boa noite, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla. Você começou na base do Flamengo, conhece muito bem os garotos do Flamengo, inclusive o Lohan. O Lohan que está de saída, né, do clube. E recentemente, quando Alcaraz foi emprestado para o Everton, você chegou até a falar que um pouco do não sucesso do Alcaraz passava pelo seu estilo de jogo. Eu queria saber sobre o Lohan. Ele era um garoto da base, provável joia do Flamengo e tal, só que acaba saindo assim sem atingir o ápice, sem atingir o auge no Flamengo. Por quê? Por que o Lohan não chegou a performar bem no seu trabalho? Com o seu trabalho? O Lohan, eu vi ele crescer, eu vi ele surgir, né, no Sub-17 e no Sub-20. Ele fez um jogo no Sub-20 sendo Sub-17. E eu lembro de, no outro dia, falar para o São Paulo. Eu falei, São Paulo, dá uma olhada nesse menino, ele acabou com o jogo ontem. Ele treinou e realmente nos treinos ele não fazia muita diferença em 2023, né? No ano que o São Paulo estava aqui. Mas, claro, tinha 16, 17 anos ainda. Ano passado ele teve uma sequência boa, até virou titular da equipe aqui com o Tite. E acabou passando por esses altos e baixos que todos os jogadores, principalmente os jovens, passam, oscilando. E até foi vaiado pela torcida e tudo mais, então eu pedi ele constantemente para descer, e o próprio Kleber, né, Xavier, que me ajudou muito, muito, muito enquanto estava aqui, com isso, desceu ele para ele poder ter minutos e se desenvolver. Então, nem no meu Sub-20 ele foi meu jogador, e daí depois ele voltava sempre para o profissional. Então, quando eu subo para o profissional, já conhecia, já tinha vindo com ele, só que o problema do Lohan é que tem jogadores que competem a posição com ele e que estão melhor que ele. Simples assim. É que não tem mais segredo no futebol. Você fala do modelo para o Alcaraz. Tem jogadores melhores que outros, que estão melhor que outros. E eu não vou colocar um jogador que não está bem e tirar um que está voando. Por exemplo, o Lohan competiria por posição com quem? Com o Gerson, com o Arrascaeta, aberto, não tem tanto, não é tão determinante para jogar aberto na ponta, né? Então, como poderia ser o próprio Cebolinha, o Michael, até o Luiz Araújo. Poderia, mas eu acho que não é a melhor versão dele. Então, ele compete com o Gerson. E como eu tiro o Gerson? E depois, como eu tiro o Luiz Araújo para colocar o Lohan? Então, nós temos que entender que é difícil para ele, 18 anos. Eu penso que ele tem que ter minutos e minutos, e se isso for no Sub-20, melhor para ele poder se desenvolver. Ele, como o próprio Paiva falou, não foi anunciado, não saiu, não é oficial, né? Não é oficial. Se ele ficar aqui, vai ter o mesmo conteúdo, o mesmo carinho que todos eles, para poder me falar no campo, como eu falo, e aí ele vai ter chances na equipe, né? Então, se ele decidir sair, é uma escolha do jogador. Eu sempre falo, o jogador é o que escolhe onde quer jogar. Ninguém pode obrigar um jogador a sair ou a ficar. O jogador, ele sempre vai escolher. Então, se ele quiser sair, que ele possa ter minutos, que ele possa se desenvolver, sair da zona de conforto dele para poder crescer, porque ele tem muito a crescer. O talento dele é absurdo, sabemos disso. Ele precisa evoluir muito para poder
performar e ter uma sequência sem oscilar e manter no alto nível do jeito que a gente falou do Wesley antes. Viram só? Palavras do Felipe Luiz, sábias palavras do Felipe Luiz. Chegada de reforço, o que está acontecendo? Eu digo para vocês agora. Jorginho, falta um trame burocrático para assinatura do pré-contrato. O detalhamento de tudo que ele vai ganhar, tempo de contrato, cláusulas, tudo isso já está na reta final, sendo examinado pelos advogados do atleta. Então, o que eu posso dizer para vocês que realmente é uma questão de muito pouco tempo para que isso seja resolvido. Então, vamos nação rubro-negra, vamos em frente, vamos com tudo, porque isso aqui é Flamengo e não tem jeito. Valeu, rapaziada! Forte abraço, qualquer momento eu volto.